e consoladores da Bíblia. Deus restaura a nossa sorte. E quero remeter você ao texto de Jó 42, versículo 10, que diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuíra. Você bem conhece a história e a saga deste patriarca chamado Jó. Jó deve ter sido um dos primeiros livros da Bíblia a serem escritos. Jó era um homem rico e piedoso. O próprio Deus chega a afirmar acerca dele: não havia ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Este homem, por permissão divina, foi duramente atacado por Satanás, que levanta a possibilidade de Jó servir a Deus por interesse, como se Jó fosse alguém que estava barganhando com Deus. E Jó foi acusado de amar mais ao dinheiro, à família e a si mesmo do que a Deus. Deus, então, para provar que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, permitiu que essas áreas da sua vida fossem atacadas. Seus bens foram perdidos. Seus filhos foram enterrados. Sua saúde ficou completamente devastada. Jó é um homem agora no fundo do poço. Ele está quebrado financeiramente, ele está enlutado pela morte dos 10 filhos e ele está doente. Seu corpo está chagado, ele é uma carcaça humana, ele é uma ferida aberta. Seu corpo está coberto de feridas do alto da cabeça à planta dos pés. Não há para esse homem nenhum alívio, não há para esse homem nenhum consolo. No auge da sua dor, sua mulher diz para ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Quando ele estava encurralado pelo sofrimento, seus amigos vieram para consolá-lo e transformaram-se em acusadores, em consoladores molestos. Não aplicaram o óleo terapêutico do consolo, mas deram-lhe o vinagre amargo da injustiça, das acusações levianas e pesadas. Acusaram Jó de ladrão, acusaram Jó de adúltero, acusaram Jó de louco, acusaram Jó de ter ficado rico por causa da sua ganância insaciável, explorando órfãos e viúvas, quando na verdade Jó era a perna dos aleijados, os olhos dos cegos, o amparador de órfãos e viúvas. Os críticos não pouparam palavras ácidas, tóxicas, para cravejá-lo com suas setas envenenadas. Quando Jó está no fundo do poço, sofrendo de dor atroz, injustiçado pelas acusações levianas, depois de ser afetado nas 5 áreas mais importantes da vida, a vida financeira, o casamento, os filhos, a saúde e os amigos, ele, então, arranca do peito um brado de esperança. Quando diz assim: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E por fim eu o verei, revestido esse meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. E o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras, depois de ter ficado em silêncio diante das 16 perguntas de Jó, por quê, por quê, por quê? Diante das 34 queixas de Jó, Deus rompe o silêncio e começa a falar com ele.
Deus não respondeu suas perguntas, mas fez a ele 70 perguntas. Perguntas retóricas, que retratavam a majestade de Deus. E Deus pergunta a Jó: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estavas tu quando eu cercava as águas do mar, para não invadirem a terra? E Deus foi revelando a ele a sua grandeza, a sua majestade, a excelência do seu poder. E Jó foi se encolhendo diante de tão magnífica revelação da pessoa de Deus. E ele reconhece algumas coisas importantes. Ele diz: agora eu sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conheci só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem, eu me abomino no pó e na cinza. E é nessa conjuntura que Jó reconhece quem é Deus e quem é ele mesmo, que Deus restaura a sorte dele, que Deus restitui a ele o que ele havia perdido. E é sobre isso que eu quero conversar com você, o Deus da restauração, o Deus que restitui. E nas 5 áreas em que Jó foi golpeado, Deus restituiu, Deus deu em dobro. Primeiramente, é importante entender o contexto, porque versículo 10 diz que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. É claro que um homem como ele, que foi atacado duramente, implacavelmente pelos amigos, que acusaram Jó, com acusações tão pesadas e levianas, isso deve ter provocado no coração do patriarca Jó uma dor profunda, a dor da ingratidão, a dor da injustiça. E quando você é acusado, normalmente quando você não deve, quando você não é culpado, o sentimento normal é ficar magoado, triste, decepcionado. E o que Deus está dizendo para Jó é o seguinte: ô Jó, pare de se defender. Porque é isso que Jó fez, ele se defendeu. Ele perguntou, ele questionou. Porque quando você se defende, às vezes o que tem no seu coração é mágoa. Então Deus diz para ele: você vai orar pelas pessoas que acusaram você. Você vai orar pelos seus amigos. Porque você não pode orar por alguém e sentir mágoa ao mesmo tempo. Você não pode colocar a causa de alguém no altar de Deus em intercessão, se ao mesmo tempo você está triste ou magoado com essa pessoa. Você tem que espremer a ferida, o pus da ferida, para que ela seja curada. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sua sorte. E a primeira área que Deus restaurou foi a vida financeira dele. Versículo 10 diz que Deus deu tudo em dobro. O versículo 12, comparando com o capítulo 1, versículo 3, ele de fato recebeu tudo em dobro. O Deus a quem servimos é o Deus da restituição. Talvez você que está me ouvindo tenha sofrido golpes financeiros. Talvez você tenha enfrentado o drama da falência, da bancarrota. Talvez a sua empresa teve que recuar. Seus investimentos não foram suficientes para alavancar os seus negócios, os seus projetos. Talvez os seus sonhos se chocaram com a realidade e viraram um pesadelo. Quem sabe você está lidando com o drama da perda do emprego, do achatamento do seu salário, das suas finanças combalidas, das suas empresas sucateadas, da sua vida financeira vivendo um terremoto existencial. E hoje eu quero lhe dizer que Deus é poderoso para restituir aquilo que foi tomado de você. Deus é poderoso não só para levar você ao que você era antes, mas num passo adiante dar a você em dobro o que você outrora possuía. O Deus a quem servimos é o Deus da restituição. Ele é o Deus que fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas, porque riquezas e glórias vêm das mãos de Deus.
Com isso não estamos pregando teologia da prosperidade. Com isso nós estamos dizendo que Jó não é abençoado porque está vivendo uma magrela no vale da dor, do sofrimento, da escassez. Não, ele é um homem de Deus. E é o próprio Deus quem diz isso. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E este é o homem que canta à meia-noite, como Paulo e Silas na prisão. Este é o homem que entende que Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. E Deus está intervindo na sua vida, restituindo a ele os seus bens. A segunda área que Deus restituiu foi sua saúde. Jó estava devastado pela doença. Seu corpo estava completamente assolado pela doença. Era uma chaga viva, era uma ferida aberta, era uma carcaça humana. Mas Deus curou Jó. Não ficou certamente nem cicatriz, nem sequela. E ele ainda viveu mais 140 anos. E viu a sua descendência se multiplicar na terra. Eu quero dizer para você que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é o médico dos médicos. Para ele não tem doença incurável, problema insolúvel. Ele pode o impossível. Aquilo que a medicina não consegue fazer, ele consegue. Aquilo que a medicina não pode fazer, ele pode. Aquilo que a medicina diz não tem jeito, para ele tem jeito. A última palavra não é da ciência, a última palavra é de Deus. Talvez você esteja lidando com o drama da doença em sua casa. A enfermidade assolando o seu corpo. Suas forças sendo minguadas, desidratadas. E eu quero dizer para você que Deus é poderoso para curar você. Você que está num leito de hospital. Você que está num CTI. Você que tem um diagnóstico sombrio. Você que já recebeu um ultimato da ciência, não tem mais jeito. Você que talvez já jogou a toalha dizendo não tem mais esperança de cura. Pois Deus é poderoso para reverter esse quadro. Deus é poderoso para mudar a sua sorte. Deus é poderoso para curar você de toda e qualquer enfermidade, porque é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Como Deus curou Jó, Ele pode também curar você. Ele é o Deus de toda a graça. Ele é o Deus da providência. Ele é o Jeová Rafá. É o Deus que cura. A terceira área que Deus restaurou foi as amizades. Deus disse para os amigos de Jó, que acusavam Jó: olha, vocês vão ter que ir lá em Jó, para ele orar por vocês. Aquele homem que vocês acusaram é mais justo do que vocês. E para eu restaurar a sorte de vocês, vocês vão ter que ir lá em Jó, para ele orar por vocês. E a oração de Jó eu atenderei para restaurar vocês. O que me impressiona aqui é que quando você é criticado, é acusado e você é inocente, Deus faz com que as pessoas que acusaram você voltem a você e mudem de opinião a seu respeito. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. E aqueles homens tiveram que compreender que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus não tem uma opinião a nosso respeito, Deus tem um diagnóstico. E Deus então honrou Jó, levando os amigos dele à presença dele, para reconhecerem que ele era um homem de Deus e pedirem oração. E foi pela oração de Jó que Deus restaurou seus amigos. Foi enquanto Jó orava pelos seus amigos que Deus o restaurou. Quem sabe você tem hoje relacionamentos quebrados. Quem sabe alguém que um dia caminhou com você não caminha mais. Quem um dia estendeu-lhe a mão hoje não estende mais. Quem um dia abraçou você não abraça mais. Quem antes achava que você era um homem de Deus, agora acusam você de pesados pecados que você não cometeu. E eu quero dizer a você que Deus é poderoso para construir pontes de reconciliação, onde um dia a pressa cavou abismos de mágoas. Eu quero dizer a você que Deus é poderoso para trazer restauração de seus relacionamentos e reconciliar com você
os seus inimigos e dizer que Deus é poderoso para construir relacionamentos restaurados onde um dia haviam feridas de mágoas. Deus restaurou as amizades de Jó. Mas a quarta área que Deus restaurou foi o seu casamento. Alguns intérpretes da Bíblia pensam que Jó casou-se com outra mulher, mas não é o que a Bíblia diz. E se a Bíblia não diz com clareza diáfana este fato, é porque Deus restaurou o casamento de Jó. E certamente a mulher de Jó o abandona e o sugere a ele revoltar-se contra Deus, insurgir-se contra Deus, blasfemar do nome de Deus diante de tamanho sofrimento. Quando Jó mais precisou da sua mulher, ela virou as costas. Talvez Jó pudesse pagar na mesma medida, com a mesma moeda, devolvendo o mal com o mal, desistindo dela, agora que já estava curado e laureado por riquezas tão extraordinárias. Mas certamente não foi o que aconteceu. Deus é especialista em pegar vasos quebrados, cacos, e fazer vasos novos. Eu quero dizer a você que talvez está pensando em divórcio, talvez você foi maltratado, mal falado, injustiçado dentro da sua casa, talvez o seu cônjuge feriu você, magoou você, talvez o seu cônjuge não atendeu às suas expectativas na hora que você mais precisou, mas Deus é poderoso para colocar amor no seu coração, perdão no seu coração e restaurar o seu relacionamento conjugal. Deus é poderoso para fazer um milagre no seu casamento, como fez no casamento de Jó. A partir dali, eles tiveram novos filhos, outros filhos, 10 filhos, e Deus restaurou por completo a família dele, o casamento dele, a descendência dele. Mas eu quero concluir dizendo que a quinta área que Deus restaurou foram os filhos. Porque Jó 42 agora vai nos informar, no versículo 13, que Jó teve outros 7 filhos e 3 filhas. Lá no passado, no auge da vida dele, ele tinha também 7 filhos e 3 filhas. Agora veio a crise, agora veio a restauração. E Jó tem mais uma vez 7 filhos e 3 filhas. Alguém poderia dizer, bom, se Deus deu em dobro e eu tinha 10, deveria ter 20 agora. Mas não é bem assim as coisas. Essa não é a matemática. É que quando os filhos de Jó morreram, Jó não os perdeu. Você perde alguém quando você não sabe onde está. Mas os filhos de Jó não estavam perdidos. Quando alguém amado nosso, crente no Senhor, morre, nós não perdemos esse alguém. Sabemos onde ele está no céu. Sabemos com quem está com Jesus. Então, na verdade, Jó agora tem 10 filhos no céu. Jó tem 10 filhos na terra. Deus restituiu perfeitamente, completamente, cabalmente. Este é o seu Deus, este é o meu Deus, este é o nosso Deus. É o Deus da restituição. Ele pode fazer tudo novo na sua história. Ele pode restituir o que você perdeu. Ele pode tornar o segundo estado melhor do que o primeiro. Ele pode dar vinho novo e transformar água em vinho. Porque com ele o melhor sempre está pela frente. Eu concluo essa meditação com você dizendo que Jó foi restaurado, mas não ficou sabendo todos os detalhes das crises que vieram a ele. Deus promete para você restauração, nem sempre explicação. Algumas pessoas dizem, pastor, quando eu chegar no céu, chegarei com uma lista, com muitas perguntas. Eu quero saber, eu quero entender. Posso até lhe garantir que não vai ser preciso. O céu é autoexplicativo. Lá nossas perguntas serão dissipadas diante da majestade e da glória de Deus. E o apóstolo Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação agora
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Então, se Deus não explica, então você terá explicação no céu. O que Deus promete é restauração. E restauração já. Restauração agora. Se você crer, você verá a glória de Deus se manifestando na sua vida. Jó foi provado. Jó foi testado. Jó foi aprovado. Jó foi restaurado. E restaurado completamente. E isso Deus pode fazer também com você, também comigo. Deus é o mesmo. Ele tem o mesmo poder, a mesma graça, a mesma vontade. Ele é o Deus de toda a graça, o Pai de misericórdias, o Deus que hoje pode tomar você em suas poderosas mãos e trazer tempos de bonança e tempos de refrigério, tempos de restauração sobre a sua vida. Um grande abraço a você. Deus abençoe.